na mira de clubes europeus e é o próximo a ser vendido, Gabriel. De jeito aí não vai sobrar ninguém. Vamos falar sobre isso. Tem mais informação aí também sobre saída de outro jogador aí no São Paulo. Vamos comentar também sobre a volta aí dos jogadores machucados. Tem notícia boa. Vamos falar sobre isso e muito mais. Beleza, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo, meu parceiro. E o negócio é o seguinte. Daqui nos próximos dias, a gente vai ter por volta da segunda-feira, terça-feira aí, a gente vai ter aí a chegada do Crespo, né? Nosso novo técnico deve chegar aí na segunda ou na terça-feira. E o São Paulo tem uma comissão técnica fixa, tá? No clube, tem alguns clubes que tem isso, né? A gente tem uma comissão técnica ali fixa. E o São Paulo é um desses clubes, tá? Segundo o Globoesporte.com, a tendência inicial é que todos que fazem parte da comissão técnica fixa siga em seus cargos no São Paulo. São eles Milton Cruz, que é auxiliar em 2025, Milton Cruz está no São Paulo, né? Milton Cruz é auxiliar da comissão técnica fixa. Pedro Campos, que é preparador físico, tá? E os preparadores de goleiros, que são aí o Otávio Oli e o Márcio Aguiar, tá? São aí os membros da comissão técnica fixa do São Paulo, tá? Comissão técnica fixa, então eles devem continuar nos seus cargos quando o Crespo chegar com a sua comissão, né? Vem o Crespo e mais 5, né? É o Crespo e mais 5 pessoas na comissão técnica aí dele, né? Mas os que estão no São Paulo lá devem permanecer, segundo o Globoesporte.com, tá bom? Enfim, vamos avançando agora. E tamo aí, né, rapaziada, tendo aí a Copa do Mundo de Clubes, que tá bem legal, né? Tô acompanhando alguns jogos e tá bem legal de assistir, tá bem maneiro mesmo, tá? Não sabia que ia ser tão legal, né? Que eu, particularmente, né, falando por mim, eu quando tô vendo o São Paulo jogar pra ele, só fico nervoso, puto, xingando, aquela apreensão pra gato, não consigo curtir o jogo ali como entretenimento vendo o São Paulo, eu não consigo, né? Mas quando o São Paulo não tá jogando, eu consigo ver o futebol como entretenimento, se assistir, curtir o jogo, e a Copa do Mundo de Clubes tá sendo bem legal. E temos novidades aqui, notícias, tá? Sobre já a próxima edição que vai ser em 2029, porque a CBF anunciou de forma oficial que o Brasil é candidato a receber a Copa do Mundo de Clubes em 2029, tá bom? E o que acontece? O Globo, tá? O jornal o Globo colocou aqui. De acordo com o Samir Chaud, a ideia da CBF foi muito bem recebida pela FIFA e é totalmente possível, tá? Do Brasil receber e ainda sediar a Copa do Mundo de Clubes em 2029, daqui a 4 anos. Essa Copa do Mundo de Clubes é a primeira edição da história nesse formato, né? A primeira edição, nunca aconteceu uma edição dessa forma. E evidentemente tem que saber se vai ter a segunda edição, né? Tem uma série de questões para acontecer, mas, cara, assim, eu vejo aí praticamente todo mundo elogiando a competição, tá? Né? Além dos torcedores dos times que estão participando do Mundial, os torcedores dos times que não estão também estão gostando. Eu, particularmente, sou São Paulino, São Paulo não tá, eu tô achando bem legal, bem divertido, né? O Flamengo também deu 3 para cima do Chelsea, tu viu o Botafogo ganhando do Paris Saint-Germain, então tô achando bem legal, bem divertido, e seria muito legal se acontecesse a segunda edição aqui no Brasil, né? Tem uma série de situações para ser resolvida, né? E mais, cara, já imaginou a Copa do Mundo de Clubes no Brasil? Seria espetacular, né, cara? Seria bem espetacular aí. Aí tem uns critérios, né? Se você for olhar aí, essa edição que teve agora, que é a primeira, aí os caras pegaram aqui, por exemplo, os 4 últimos campeões da Libertadores, né? E tem outros critérios também, né, que a FIFA coloca para poder classificar um time para a Copa do Mundo de Clubes. Tem um ranking também da Conmebol, né? Então tem uma série de critérios aí para colocar um time na Copa do Mundo de Clubes. Tem alguns que são convidados, como foi, por exemplo, o Inter Miami, né? O time horroroso do Inter Miami foi convidado só por causa do Messi, a gente sabe muito bem, né? Mas seria bem legal aí se acontecesse a Copa do Mundo de Clubes no Brasil em 2029. Só que é óbvio que tem concorrência, né? Além do Brasil, informação do GE. Além do Brasil, a Espanha também manifestou interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes em 2029, né? Então a Espanha também está na parada aí para poder receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Como a gente comentou, a gente nem sabe se vai ter a segunda edição, porque essa é só a primeira, né? Antes de começar, tinha muita gente reclamando que vai flopar o Mundial,
que ninguém vai ver, que estão inventando isso, que vai ter só essa edição que não vai ter mais, né? Porque tem vários campeonatos na história, que se você for olhar, que teve uma vez só e nunca mais teve, né? Porque não deu certo, né? Mas eu acho que a Copa do Mundo de Clubes vai continuar porque tá sendo um sucesso, né? A questão é que os caras foram botar a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, onde porra, tem 1 milhão de esportes na frente do futebol lá, entendeu? Aí, evidentemente, tem estádio, tem jogo que não tá com o estádio todo lotado, ali com a capacidade máxima do estádio, porque, cara, porra, os caras têm 1 milhão de prioridades nos Estados Unidos do que o futebol, entendeu? Lá, pô, os caras gostam mais de futebol americano, aí tem NBA, mas a gente sabe muito bem como é que funciona, né, rapaziada, essas questões aí, né, de onde colocar os campeonatos, Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo de Seleções, a gente sabe que tem muita parte política envolvida e os caras não querem saber. Mas os Estados Unidos, pô, não é o principal esporte dos Estados Unidos, tem futebol americano, NBA, basquete, né, os caras não querem saber disso, mas a gente sabe que tem 1 milhão de coisas que os caras olham aí, né, uma série de coisas que é envolvendo política, né, cara, que os caras não estão olhando isso como uma prioridade. Pô, vamos levar a Copa do Mundo para um país que tem a cultura do futebol, que respira, que vive o futebol, coisa que não é os Estados Unidos. Mas não estão muito interessados nisso aí não, né? Mas enfim, o que você acha da Copa do Mundo de Clubes no Brasil em 2029, daqui 4 anos? Seria bem maneiro, né? Vamos ver aí o que vai acontecer, belezinha? Vamos mudar de assunto agora e bora falar aí sobre o Crespo, rapaz, porque temos aqui informações que o negócio é o seguinte, ó. Segundo a ESPN, o Crespo avalia o elenco atual como melhor do que o de 2021. O técnico pediu para a diretoria para chegar antes da volta das férias dos jogadores para planejar o restante da temporada. Tá? Então, informação que a ESPN trouxe na matéria do Eduardo Afonso na ESPN, que o Crespo avalia que esse elenco é melhor do que o de 21. Apesar que isso aqui é bem óbvio, né? Eu acho que não dá para questionar que esse elenco é melhor que o de 21. Acho que ninguém vai falar, não, eu acho que é equilibrado. Não, acho que 2021 era melhor. Não era, né, gente? Pelo amor de Deus, não era. A gente naquele time, Igor Gomes, Pablo, o Rojas tá naquele time, aí que ficou 2 anos, se não me engano, machucado, e tava naquele elenco. Tinha o Lisieiro, que começou jogando bem o Paulistão, depois desandou de vez. Quem mais? Tinha o Orejuela naquele time, o Pablo, né? O Vitor Bueno, se não me engano, tava naquele time. Cara, não dá pra comparar, né, velho? A gente tem Lucas, tem Oscar, entendeu? O Caleb tá machucado, né? A gente tem também o Dineno chegando, tem os garotos da base, o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, até quando a gente não sabe, né, porque eles podem aí, tem grandes chances de serem vendidos, tem o Ferreirinha, pô, acho que não dá nem pra comparar o elenco aí com o outro, né? Acho que não dá nem pra comparar aí não, tá? Agora vamos falar aí sobre os jogadores machucados, que tem um monte, né? Tem vários aqui. Segundo a ESPN, o Lucas, Oscar, Ferreirinha e Marcos Antônio abriram mão da primeira semana de férias para acelerar os seus processos de recuperação. A tendência é que os 4 já estejam à disposição de Hernan Crespo para o retorno do Campeonato Brasileiro. Então, na primeira semana de férias, né, assim, quando os jogadores entraram de férias, esses jogadores abriram mão, né, aí, né, para acelerar o processo de recuperação, e tem uma expectativa que os 4 já voltem já pro jogo contra o Flamengo, né, que vai ser o primeiro jogo do São Paulo, depois aí, né, da parada da Copa do Mundo de Clubes. Primeiro jogo já Flamengo e São Paulo no Maracanã, e a gente já deve ter Oscar, Lucas, Ferreirinha e Marcos Antônio, que seria maravilhoso, seria lindo já ter os 4 aí de volta, né, vamos ver se vai se concretizar ou não. Legal aí que os caras abriram mão, né, das férias deles aí, por mais que eles estejam machucados, né, se eles não, como eu posso falar assim, se eles não tivessem abrido mão dessa uma semana pra treinar, cara, eles não eram obrigados, tá? Todo mundo de férias, né? Mas os caras estão machucados e estão vendo aí, né, que se abrir mão de uma parte das férias, pode acelerar essa recuperação. É bem legal ver o comprometimento dos caras, né? E pensar em voltar mais rápido. Então vamos torcer para que eles se recuperem e que todos estejam de volta já no jogo contra o Flamengo aí, que seria muito, muito bom, né, cara? Pô, seriam 4 reforços maravilhosos aí, né? Em qualquer momento que eles voltarem, já vão ajudar aí bastante, sem dúvida alguma. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto agora e vamos falar aí sobre mais saídas no São Paulo, né? A gente já comentou que o Matheus Alves está muito bem encaminhado para ir para o CSKA Moscou da Rússia, mas não deve parar por aí, tá? Informação do blog do São Paulo. O São Paulo comunicou ao staff de Pablo Maia que vai escutar propostas pelo volante
nessa janela de inverno. O clube, inclusive, já recebeu algumas sondagens de clubes europeus pelo jogador. Tá? Então o São Paulo já informou o staff dele, ó, a gente vai ouvir proposta por ele aí, pode ser que ele seja negociado. E já tem times também fazendo sondagem, fazendo consultas ali pelo Pablo Maia, né? Enfim, cara, vai sair mais jogador, como a gente comentou, né? Se fosse pra chutar, eu acho que vão sair dois, né? No caso, o Matheus Alves e mais um. Aí pode ser o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, pode ser o Matheus Alves e o Pablo Maia, né? Acho que vai depender muito de proposta do que chegar aí pro São Paulo. Lembrando que ontem o GE trouxe informação que o São Paulo recusou uma proposta do Krasnodar da Rússia pelo Lucas Ferreira, proposta de 8 milhões de euros, né? Que daí cerca de 50 milhões de reais, São Paulo recusou. Então, o Lucas Ferreira pode ser vendido também. Vai que os caras enviam nova proposta, né? Outro clube diferente envia uma proposta. Não dá para descartar que o Lucas Ferreira também possa sair, né? Enfim, vamos aguardar aí. Se o São Paulo vendeu o Pablo Maia, né? Já comentou que o São Paulo quer buscar 2 pontas e um camisa 10. Se vender o Pablo Maia, vai ter que buscar um volante. Não vai ter jeito. Não dá pra gente vender o Pablo Maia e ficar com quem? Aí a gente ficaria com Alisson, Bobadilha e quem mais? O Luiz Gustavo, se ele voltar, a gente não sabe se ele tem condição de voltar a jogar ainda. E acho que é isso, eu tô esquecendo de ninguém, né? Alisson, Luiz Gustavo, Bobadilha e... Gabriel, tem o Luan. Cara, o Luan tá afastado, né? Afastado não, ele reintegrou o elenco principal do São Paulo, mas ele não tá indo nem pro banco nos jogos aí do São Paulo. Pode ser que com o Crespo isso mude? Pode, né? Mas eu acho que aí sim vai ser uma posição carente. Se o Paulo Maia for vendido, vai ter que buscar o primeiro volante. Acho que isso é meio que unânime, né? Não dá pra... Paulo Maia foi embora, não perde volante. Precisa. Vai precisar de mais um volante. Isso aí acho que é indiscutível, né? Eu acho que assim, rapaziada, o São Paulo, do ano passado pra cá, ele aprendeu a jogar sem o Pablo Maia. Ele faz muita falta, ele é um baita jogador. Só que a gente aprendeu, forçadamente, já que ele se machucou, a jogar sem ele. Ele se machuca ano passado, aí não volta pra 2024. Volta pra 2025, começa bem o ano, todo mundo falou, pô, o Paulo Maia jogou bem, tá cada vez melhor, ótimo. Aí no último jogo da primeira fase do Paulistão, contra o São Bernardo, fora de casa, se machuca, né? Acontece um acidente lá, né? Porque foi um acidente no jogo contra o São Bernardo. E ele, de novo, tem que fazer cirurgia. Aí, beleza, ele se recupera, voltou nos últimos jogos, só que dessa vez ele não voltou bem, igual ele voltou no começo do ano, né? Só que tem aquele negócio, já teve a cirurgia do ano passado, né? E teve essa agora. Então, não, acumulou uma cirurgia na outra e é óbvio que o cara não vai voltar bem, igual ele voltou no começo do ano. Então, pelas lesões que ele teve por tanto tempo que ele ficou fora, a gente aprendeu, né, a viver sem o Paulo Maia. Então, acho que aproveitando isso, poderia ser um bom negócio vender o Paulo Maia. Né? Eu gosto muito dele, pô, sou fã dele, é um baita jogador. Ele, como eu falei, voltou de lesão agora e não tá bem, tá? Não fez bons jogos, muito pelo contrário. Fez jogos bem ruins e muito abaixo do que a gente já viu dele, que é natural, porque ele ainda tá pegando ritmo, tá vindo de 2 cirurgias, como a gente comentou. Tá muito mal, mas ele é um baita jogador, muito talentoso. E eu acho que, por a gente ter aprendido a jogar assim, ele talvez seja o melhor nome possível pra gente negociar. Óbvio que pelo fato dele estar mal, né, ele não vai estar tão valorizado assim como ele já teve em outros momentos. Ano passado, por exemplo, antes da lesão que ele teve no ano passado, antes de ele fazer a cirurgia, pô, ele estava muito bem no São Paulo, né, e foi convocado para a seleção pelo Dorival. Pô, isso valoriza muito o jogador. O cara titular do time dele está na seleção brasileira. Isso valoriza muito o jogador, né? E de lá para cá ele teve a primeira cirurgia, né, que ele perdeu o ano passado, e teve a cirurgia desse ano. Entendeu? Então, é óbvio, né, que é natural ele sentir isso aí e não voltar bem, né, cara? Voltou muito mal. Teve um jogo contra o Grêmio, que ele até entregou a paçoca no gol, né? Ele falhou claramente, falhou diretamente no gol do Grêmio, mas se chegar uma proposta boa, né? Difícil imaginar uma proposta boa, porque o São Paulo, qualquer proposta, aí o São Paulo já aceita de primeiro, né? Enfim. Aí a gente tá comentando sobre o Paulo Maia, né, que pode ser vendido. Vamos comentar aí sobre um jogador que pode sair aí de graça, porque o contrato dele tá terminando e até agora nenhuma notícia sobre renovação, tá? Olha aí, 9 dias. Goleiro do São Paulo pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe sem a renovação. Tá? A gente comentou sobre o Alan Franco, né? Que agora sim, daqui 9 dias, o Alan Franco pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. E o goleiro Leandro também, tá? Ele tem contrato até o final do ano e daqui 9 dias também pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Sem jogar a matéria do blog do São Paulo, sem jogar desde o dia 16 de janeiro de 2024,
O goleiro Leandro, cria de Cotia, tem contrato com o São Paulo apenas até o final do ano. E hoje é o quarto reserva do São Paulo. Ele nunca atuou nos profissionais e nem desceu para a base mais, tá? Então o último jogo dele foi em janeiro de 2024, né? E foi pela base, né? Porque ele nunca jogou no time de cima. E de lá pra cá ele nunca mais jogou, nem na base e nem no time de cima. O cara tá mais de um ano sem entrar em campo, seja na base ou no time principal. Muito doido isso, né, cara? Muito doido aí. É isso. Muito bizarro mesmo, né? Hoje a situação é de completa dúvida, podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe daqui a 9 dias. O goleiro não tem uma definição concreta de como será o seu futuro. Segundo apurou o blog do São Paulo, há uma possibilidade de uma renovação com possibilidade de empréstimo, tá? Então tem aí uma possibilidade de renovar o contrato dele, mas é uma possibilidade de renovar, já imagina o empréstimo, né? Renova com o moleque, pra ele não sair de graça, empresta ele pra ganhar experiência, né, cara? Ganhar aí espaço, ganhar minutos em outro time. Talvez seja o ideal, né? Renova ali com ele por mais um ano e empresta ele. Talvez seja o melhor cenário possível, ou talvez, melhor dizendo, já tinha que ter emprestado ele há muito tempo, né? Melhor dizendo, entendeu? Enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer aí em relação ao Leandro, né? Ele que batia falta, né, cara? Já chegou a fazer gol de falta, o novo Rogério Ceni, né? Que muita gente brincava. Mas, né, cara, não joga nem no profissional e nem na base, porque ele não voltou pra base. A gente comentou sobre os jogadores do São Paulo que voltaram pra base, né? O Henrique voltou, o Rian, né? Vários voltaram, mas ele não voltou. Subiu pro time de cima, quarto goleiro, e lá mesmo ele ficou. Ficou empacado. Nem base, nem time de cima. Então, bastante complicado isso aí, tá bom? Enfim. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.